Olá, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou o Ângelo Calori, palestrante e executivo em Compliance, Governança Corporativa e Ética. Você está no canal Gestão Integrativa. Olá. Oi, Ângelo. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Ana Paula Candeloro, eu sou advogada, executiva, conselheira, mentora de startups e hoje a nossa convidada é a Mariana Leal. Ela é advogada, especialista em direitos humanos e nós vamos tratar do tema direitos humanos e especificamente falar um pouquinho de um decreto que foi promulgado em novembro de 2018, mas eu acho que talvez pouca gente saiba sobre ele. E antes de a gente começar de fato sobre o tema, lembrar vocês de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, nos seguir nas redes sociais, né, que estão aparecendo aqui no vídeo e depois deixar os seus comentários também, porque esse é um tema muito importante e que teremos prazer em conectar com vocês e aprofundar esse tema. Mariana, bem-vinda. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, boa tarde a todos e todas. E eu queria então, antes da gente começar, se apresentar um pouquinho, contar da sua trajetória. Tá legal. E como que você aí começou a se envolver na temática de direitos humanos. Legal. Eu sempre estagiei em escritórios de advocacia, desde o primeiro ano da faculdade. Depois passei a atuar como advogada, ainda em escritórios, na parte mais contenciosa, para depois passar para o jurídico de algumas empresas, em que eu pude ter essa ligação, esse vínculo um pouco maior com a realidade dos negócios, né? O que está por trás do contencioso, do que é o judicial. Então essa fase foi muito importante para mim, para minha carreira. E eu também concluí que uma área que eu conseguiria contribuir um pouco mais seria na área acadêmica, porque eu gosto muito de estudar, sempre fui muito interessada pelos estudos e nos últimos anos eu tenho prestado consultoria para empresas e, enfim, até mesmo para consultorias específicas sobre direitos humanos em empresas. Eu também dou aula. Então, ministro aulas como professora em um curso de pós-graduação aqui em São Paulo. Sou aluna especial de mestrado da USP e tenho algumas pós-graduações na temática também. Além de ser também colaboradora da revista Soló, articulista, muito honrada de poder contribuir com uma revista que para mim realmente é admirável. Obrigada. Depois a gente vai falar sobre o artigo. Isso. E como que você descobriu? Você falou, né, então, de toda a sua experiência, como que você descobriu direitos humanos e abraçou essa causa? Na verdade, eu acho que eu trago um pouco da minha referência pessoal. Como mulher lésbica, eu tive algumas dificuldades nos lugares em que trabalhei e tudo isso contribuiu para que eu tivesse uma conscientização acerca das opressões que os grupos, as minorias, né, os grupos mais vulneráveis sofrem na sociedade. Além disso, eu acho que é uma questão, tem essa parte pessoal, tem a parte com certeza da empatia, que é uma coisa que a gente precisa alimentar. Eu acredito nisso, acredito que como profissionais nós precisamos alimentar esse lado da solidariedade, da empatia e do crescimento, do desenvolvimento sustentável de todas as pessoas, né, inclusive principalmente das minorias. E também quando eu integrei um grupo especial na USP sobre direitos humanos, talvez eu tenha ali me encontrado no sentido de ter acesso a materiais que fossem mais específicos sobre a temática e ter, obviamente, me identificado muito com isso. Então, eu acredito que eu possa ter... É todo um conjunto, no final das contas, todo um percurso, mas que todo ele me levou realmente para esse assunto, direitos humanos e empresas. Acho que antes da gente falar sobre o decreto, podia dar um panorama, né?
Legal. Então, interessante. Conta pra gente um pouco dessa ideia, o panorama de direitos humanos que tem uma visão global e os alinhamentos, né, do Brasil para isso. Todo o processo legislativo, ele acontece por meio de movimentos sociais, ou seja, aquilo que a sociedade estabelece como prioridade para uma determinada fase da história. Então é a partir desses movimentos que são criadas as leis e não seria diferente com um processo de direitos humanos em empresas. Na verdade, com relação a essa temática específica, o assunto só surgiu de forma mais significativa na década de 90, ou seja, não faz tanto tempo se nós pensarmos num conjunto histórico, né? E por que aconteceu na década de 90? Porque foi um período em que as empresas emergiram de forma significativa com as suas filiais, com as suas cadeias produtivas ao redor do globo. Então elas passaram a estabelecer os seus negócios em outras regiões, que não aquelas em que estavam as suas sedes. Pois bem, claro que isso trouxe muitos benefícios, porém, muitos eventos trágicos aconteceram em seguida a esse processo da globalização. Então, um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é na própria Índia, né? Na Índia, houve um vazamento de um gás provocado por uma empresa subsidiária de uma norte-americana, e esse vazamento, ele ceifou a vida de mais de 8 mil pessoas nessa época. E por que na Índia, né? Porque as empresas costumam justamente encontrar lugares em que, países em que há baixa regulamentação sobre alguns assuntos, né? Então a Índia é um desses países, inclusive até hoje em dia, 90% da mão de obra da classe trabalhadora naquele país é precário, vive na informalidade. Não existem, na verdade, empregos que sejam formais, como nós temos aqui, por exemplo, com a CLT e outros tipos de contratos, né, de trabalho. Então, tudo isso aconteceu mais ou menos ali na década de 90, e após esses eventos, Kofi Annan, que era o responsável primordial pela ONU na época, entendeu por bem que pela criação de um mandato específico de um especialista nas Nações Unidas para tratar desse assunto. E essa pessoa, que eu já adianto, é o John Ruggie, ele é um professor de Harvard, é muito conceituado na área e ele consegue transitar entre ativistas de direitos humanos e empresários. Então, por isso que ele foi escolhido. Importante essa conexão. Embora existam críticas para os dois lados, né, tanto dos ativistas quanto dos empresários quanto ao nome de Ruggie, parece-me um nome bem democrático para o assunto, né? Ainda mais por ser uma pessoa tão conceituada, né, um professor tão renomado. Pois bem, John Ruggie assumiu esse mandato, que deveria ser de 2 anos, e ele se estendeu por aproximadamente 6 anos. Tudo isso para mostrar como o percurso desse assunto, assim como outros mais delicados, né, no processo legislativo, ele tem um caminho que normalmente acontece a passos curtos. Então, nós tivemos todo esse processo, então na década de 90, nós tivemos a conscientização das Nações Unidas a respeito da importância dessa temática de expandir, né, esse assunto entre os atores empresariais. E, finalmente, aqui no país nós tivemos o decreto promulgado em novembro de 2018. Por que promulgar um decreto no Brasil? Essa é uma provocação. Na verdade, assim que os princípios orientadores do professor Ruggie foram aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas por unanimidade, as Nações Unidas eles entenderam que havia a necessidade da formação de grupos específicos que pudessem divulgar, promover esses princípios orientadores, as diretrizes de direitos humanos ao redor do mundo.
E isso de fato aconteceu. Esses grupos de especialistas também visitaram alguns países e a partir dessas visitas o grupo tinha autorização para expedir recomendações, visitas em loco, recomendações aos países de qual seria o entendimento, o direcionamento, melhor dizendo, para uma direção realmente com base nos direitos humanos. E então esses grupos eles visitaram alguns países. Aqui no nosso país nós tivemos duas visitas importantes. Uma aconteceu no ano de 2015, em que ocorreu o crime ambiental de Mariana. Foi justamente o ano que o grupo de trabalho das Nações Unidas esteve aqui. E além de diversos outros fatores, de diversos outros eventos desastrosos que aconteceram naquele ano, o grupo de trabalho concluiu, em suma, 4 pontos. O primeiro, que o Brasil tenta se desenvolver sacrificando os direitos humanos, que as empresas fazem business as usual, que há ameaças à proteção socioambiental, e isso nós temos dados bem alarmantes sobre o assunto, e retrocesso, e o possível retrocesso nos marcos legais. Então, esse grupo de 2015 concluiu isso. Em seguida, em 2018, eles voltaram ao nosso país para verificar como que estava o andamento a partir daquelas recomendações. E a conclusão foi no sentido de que os marcos legais que possivelmente poderiam retroagir como eles esperavam, se aquelas recomendações não fossem acatadas, aconteceram. Então, um exemplo que nós temos é a reforma trabalhista. Eu não vou aqui adentrar o mérito da necessidade de uma reforma ou não, mas o fato é que a reforma ela trouxe insegurança para as próprias empresas. Nós temos até o final do ano passado uma decisão do STF, do ministro Fachin, salvo engano, em que ele já deixou um pouco direcionado no sentido de que o contrato de trabalho dos intermitentes, que foi um artigo novo introduzido pela reforma, vai ser considerado inconstitucional. Ou seja, as empresas que nós temos aqui que adotam esse tipo de contrato, elas sofrem com uma certa insegurança, né, a partir dessa decisão. Então, não discutindo o mérito em si da reforma, mas realmente o modo como é realizado. Então, foram consultados realmente especialistas no assunto para promulgação da lei? Então, são alguns fatores. Outro ponto que esse grupo de trabalho em 2018 aqui no país certificou foi que há sistematicamente os povos, as comunidades afetadas são ignorados. Eles não participam das decisões, né, das próprias empresas, quando as empresas se instalam em locais que ameaçam, né, são capazes de ter algum impacto real naquela localidade. E, por fim, esse grupo de trabalho concluiu que há um desconhecimento do setor empresarial acerca do tema. Então, assim, em 2018, realmente nós não vislumbramos entre os nossos pares, mesmo os nossos clientes, um conhecimento a respeito desse tema tão importante. Então, aí vem esse decreto em novembro de 18 para dar mais visibilidade para a temática. Só que uma coisa assim, para mim é muito interessante, esse decreto ele não é obrigatório, ele é de adesão voluntária. Como que você vê isso, né? Um tema assim tão sensível, tão importante. A gente já vê que o Brasil também não está muito bem visto, não há um engajamento também de todos os atores. Como
como que a gente vai conseguir melhorar se um decreto é de adesão voluntária? E pensa nisso num ambiente que ainda a gente tem uma cultura de um país que a lei não pegou, né? Um termo de que se lei não pega, o que dirá uma adesão voluntária. Impressionante. O que aconteceu com isso? Bom, foi o problema? Eu acredito que, em primeiro lugar, nós tivemos uma pressão internacional sobre o assunto. Tanto é que os princípios orientadores foram aprovados lá em 2011. Em 2013, na Dinamarca, eles já estabeleceram na legislação doméstica deles uma regulamentação específica para isso. Na Holanda, em 2015. Na nossa vizinha Colômbia, também em 2015. E o Brasil continuava com aqueles... Exatamente, continuava atrasado nesse assunto. Então, quem assinou o decreto foi o Rodrigo Maia, inclusive. Nós estávamos passando por um período de transição, né, de governos mais efetivamente. Então, eu acredito, né, uma das hipóteses que é mais levantada pelos especialistas é essa, de resposta a pressões internacionais. Embora existam essas pressões, realmente elas devem existir, o decreto ele prepara as empresas para algo que elas ainda também não sabem, que existe um tratado internacional com efeito vinculante e, portanto, com sanções, punições específicas para as empresas no caso de descumprimento desse tratado internacional. Mas o decreto em si não traz punições? Não, o decreto ele não traz. É realmente uma crítica muito grande, trouxe, na verdade, mais gargalos do que aquilo que os princípios orientadores já ofereciam, né, de certo modo. Então, realmente é uma crítica. E, além disso, nós sabemos que os direitos humanos, eles existem, eles estão postos. Não é uma adesão, a empresa não pode aderir ou não aos direitos humanos. Exato. Né? E nem precisar ser determinada por uma legislação para ter que respeitar direitos humanos. Né? Não é só porque a legislação a gente faz, não porque é obrigado, faz porque é certo, não é? Na verdade, esse decreto seriam mais princípios orientadores do comportamento empresarial. A gente pode dizer isso? Sim, são diretrizes que estabelecem comportamentos, por exemplo, com relação à cadeia produtiva, com relação aos planos de segurança, já que a gente mencionou aqui eventos como Brumadinho, como Mariana, e, enfim, uma série de orientações mais específicas para que as empresas se adequem o quanto antes, pois esse tratado internacional, de qualquer forma, está a caminho e ele vai vigorar no plano internacional. Mas o decreto não fez menção ao tratado? Não fez menção ao tratado. Então, como que a gente vincula um ao outro? É a partir, na verdade, do que está estabelecido nesse decreto, nesses artigos, que nós podemos ter uma ideia do que vem nesse tratado. Esse decreto, ele traz um desenho de como que o tratado... Isso, um desenho preliminar, é isso que as empresas precisam fazer, sob pena de... Aí o sob pena de vem no tratado, mas as empresas precisam se atentar às diretrizes que estão nesse decreto, ainda que sejam muito frágeis, né? Esta foi a primeira parte da nossa conversa com a advogada Mariana Leal, especialista em direitos humanos. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo, compartilharem e nos seguirem nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Também vocês podem mandar os comentários que nós vamos ter o maior prazer em responder. Tchau, obrigado. Obrigada. Quem me dá sigam, etc. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal.